Para quem não me conhece, para quem está chegando agora no nosso canal, o nosso canal ele foi criado com o intuito de trazer a informação jurídica, trazer casos reais, trazer situações reais do cotidiano em que acontecem e para vocês terem conhecimento dos seus direitos, para buscar, para ir atrás dos seus direitos e receber eventual indenização e receber a justiça no caso concreto de cada um de vocês, tá certo? O meu nome é Nathan Luiz Frantes, eu sou advogado. Eu atuo muito tempo já na área jurídica, trabalhei em fórum, trabalhei em Ministério Público e atualmente eu sou advogado, tenho um escritório em Santa Catarina e o nosso caso de hoje ele é bem interessante porque é um caso inusitado, é um caso novo. As pessoas em que foram vítimas de algum crime, alguma conduta criminosa, essas pessoas elas não têm conhecimento, mas elas têm direito a uma indenização. E nesse caso que eu trouxe hoje, os pais e a vítima de um crime de estupro, eles vão receber uma indenização por dano moral. Então, os pais têm direito e a vítima, nesse caso, também tem direito a uma indenização por dano moral. Então, vem comigo, fica até o final do vídeo que vai ser bem interessante. Antes da gente começar a falar desse caso específico, que foi um caso bem interessante aqui no nosso estado, no estado de Santa Catarina, é importante as pessoas elas entenderem a diferença entre um processo criminal e um processo civil. Processo civil, entenda-se previdenciário, trabalhista, ações de indenização, ações possessórias, todas essas situações que observam o Código de Processo Civil, entenda-se que eu vou colocar essas duas nomenclaturas para vocês entenderem um pouquinho que as duas searas, elas podem ter um pouquinho de relação, mas elas não são a mesma coisa, tá? Vamos lá. São duas situações, processo criminal e processo civil. O processo criminal, qual que é o objetivo dele? O objetivo do processo criminal é investigar aquele delito e impor uma sanção corporal àquela pessoa, ao criminoso. É uma sanção corporal o que é? Restritiva de direitos ou privativa de liberdade, que é manter o cara preso, ou um regime aberto, semiaberto ou fechado. É para isso que serve o processo criminal, para ele ser condenado no crime. Agora já o civil, ele serve para a gente, o advogado, juntamente com a parte, com aquela pessoa que foi vítima nesse caso, buscar uma indenização, receber um valor pecuniário, receber uma contrapartida, uma indenização por dano moral em razão daquela situação em que aquele criminoso acabou fazendo essa pessoa passar. Basicamente isso. Um busca a condenação e o cara ser preso e ir para o presídio, para a cadeia, para a unidade prisional, tá? E o segundo caso, que é o processo civil, que é o que eu vou falar hoje, é buscar uma indenização, valor, reparação civil, reparação, nesse caso, moral, tá? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele julgou esse caso recentemente, eu não vou colocar o número do processo, até porque o recurso, ele está, apesar de ser uma situação que deveria estar em segredo de justiça, o recurso ele está aberto ao público, é possível consultar. Então, para evitar qualquer tipo, resguardar o nome da vítima, o nome dos pais, eu não vou colocar o número do processo, não vou colocar a sentença, não vou colocar nada, tá? Eu só vou trazer a dinâmica em si, tá? A filha menor de idade, menor de 14 anos, acabou sendo estuprada, acabou sofrendo essa violência por uma pessoa, por um cidadão X, tá? Correu o processo criminal, o cidadão X ele foi condenado, tá? Ele foi condenado ao crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. Beleza, tá até aí tudo certo, ele foi condenado. Com isso, os pais, juntamente com o seu filho, nesse caso representando o seu filho, eles entraram com uma ação civil de indenização
contra esse cidadão, contra essa pessoa que acabou violentando a filha deles. Eles entraram pedindo indenização para eles, para os pais, para o pai e para a mãe, e também entraram pedindo a indenização para a filha pelo fato, pela situação, pela violência em que essa filha acabou sofrendo por causa desse estupro, tá? O Tribunal de Justiça, ele confirmou a sentença do juiz de primeiro grau, o processo ele tramitou, foi feita a instrução. No final do processo, o juiz lá da comarca, ele condenou esse autor, esse réu, esse autor desse estupro, a uma indenização, a pagar 12 mil reais para o pai, 12 mil reais para a mãe e 25 mil reais para a filha, tá? Para aquela criança que acabou sendo violentada no crime de estupro. Beleza? O autor, o réu nesse caso, a pessoa que cometeu o crime, ele acabou recorrendo, basicamente informando que os pais ali eles não tinham direito, tá? Eles não tinham direito de buscar uma indenização. A vítima até teria, na verdade o advogado ele entendeu que a vítima até poderia ter direito, mas os pais nesse caso eles não sofreram a violência direta, eles não tiveram vínculo no processo criminal, por isso que ele recorreu para tirar a indenização dos pais. Só que o Tribunal de Justiça ele não concedeu esse recurso, ele manteve a condenação. Então, nesse caso, o réu ele vai ter que pagar a indenização para os pais e para a filha. E é bem interessante que, eu até vou ler um pouquinho o trechinho aqui para vocês entenderem que a indenização por dano moral existe duas situações. Uma é presumida e a outra é necessário a gente comprovar que houve um dano, tá? Para ter a indenização. Nesse caso, nos casos de crimes, principalmente os violentos, o Tribunal de Justiça ele entendeu que é uma indenização por dano moral presumida. Isso quer dizer o quê? Foi vítima de um estupro, de um crime, entra com a ação que vai ter uma indenização, porque é presumido que houve a indenização, que deve ser paga uma indenização, tá? Olha só, comprovada a filiação de vítima de estupro, os genitores são considerados vítimas diretas do dano indireto, sendo justa a extensão da prestação pecuniária em favor destes, em favor dos genitores, a título de indenização por dano moral, já que configura presumível que tenham experimentá-lo abalo em virtude do ocorrido, pois tal lesão de ordem imaterial, o que é uma ordem imaterial? Não é possível tangir, não é tangível, não é pegável, não consegue pegar, é imaterial. Provaria os efeitos e reflexos indiretos, vez que decorrentes do ato criminoso sofrido pela filha. Tá? Isso aqui é uma decisão bem interessante. Então, se caso você foi vítima de algum crime ou conhece alguém que foi vítima de algum crime, pede para essa pessoa conversar com o advogado de confiança. É possível fazer uma ação de indenização para ter, claro, o valor, a indenização, por exemplo, para essa criança, não vai surtir qualquer mínimozinho de efeito pelo fato que aconteceu com ela. Claramente, o fato que aconteceu com ela é um fato deplorável, um fato violento, nenhum tipo de violência é justificável, tá? E principalmente nesse caso de estupro, nem todo o dinheiro do mundo vai fazer essa criança esquecer o que aconteceu com ela, isso é de fato, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, a pessoa que acabou sendo vítima de um crime, ela tem direito, ela tem que ir atrás do direito dela, ela tem que buscar, ela tem que processar aquele réu. É claro que o recebimento de eventual indenização é outro fator. Se aquele réu ele não possui bens, não possui patrimônio, seria um processo que não teria, ao final ele não teria efetividade, porque não adianta a gente ter um título, dizer que eu tenho R$1 milhão para receber, só que a pessoa, o devedor, ele não tem para me pagar. Aí não adianta, não é necessário, entendo desnecessário nessas situações pontuais até fazer o processo. É possível fazer para dizer que tem a indenização, mas efetivamente receber vai depender também das condições financeiras do réu, tá? Eu só queria que vocês entendessem, foi vítima
de qualquer tipo de crime vai depender da situação, principalmente do estupro, ele é presumido, tem direito à indenização. Procure um advogado de sua confiança para ele orientar e ver quais caminhos é possível perseguir uma eventual indenização ou até mesmo talvez algum outro processo. Tá certo, pessoal? Então é isso aí para o nosso vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês curtam, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho também para receber os nossos próximos vídeos, que agora a gente está com tudo. É isso aí, até o próximo vídeo.